como relator da matéria, esse tema foi amplamente debatido. Uma cesta de produtos, várias oportunidades. Vão comprar diesel mais caro, é ruim para o agronegócio. Então vocês acham justo? A Petrobras não só está sendo desmontada, vendida, como fechada. Foi o Lula e a Dilma e eles afundaram a Petrobras. Eu visto laranja, eu não uso laranja. Roubaram como a Petrobras como nunca. Fizeram tudo o que podiam para destruir a empresa. Das mulheres brasileiras desrespeitadas por um presidente machista. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? O presidente falou de furo de reportagem, a esquerda entendeu furico para reportagem. É hora de dizer um basta para um sujeito que não devia ocupar a cadeira da presidência da República e agora está mexendo com quem não devia. Nesta semana, os deputados concluíram a votação da medida provisória que cria novas regras para a liberação de crédito para o setor rural. Estavam faltando as sugestões dos partidos para alterarem o texto base que havia sido aprovado na semana passada. Logo no início dos debates, alguns deputados pediram que a proposta fosse retirada de pauta, enquanto outros defendiam a votação. O governo Paulo Guedes chegou semana passada para os agricultores do Brasil, para os produtores, e disse o seguinte: o dólar alto é bom, só que nós vamos comprar com componentes externos que tem dólar, e já que a Petrobras, que os petroleiros merecem nosso apoio, vão comprar diesel mais caro, é ruim para o agronegócio. Combustíveis mais caros, é ruim para o agronegócio. Então o governo Bolsonaro está judiando, aumentando custos, e aqui ele está tirando, nesta medida provisória, dinheiro do subsídio do agricultor familiar para jogar nas ricas cerealistas. Faz tempo que a agricultura brasileira precisa de mecanismos mais modernos para financiamento da nossa safra. Sabemos que foi uma luta árdua para nós conseguirmos o patrimônio de afetação, sendo que com a cédula imobiliária rural nós teremos condições de aumentar o crédito para os nossos produtores rurais. De todas as propostas de modificação do texto, uma do PCdoB foi a mais disputada. O partido queria retirar da medida provisória a possibilidade de o banco ficar com o trecho da terra dado em garantia, caso o produtor deixasse de pagar um empréstimo por 60 dias. A título de esclarecimento, como relator da matéria, esse tema foi amplamente debatido. Nós conversamos com inúmeras entidades e com os ministérios afetos a esse tema. Tratamos desse assunto profundamente na comissão e ficou claro que criar um título novo para o agronegócio, que seria a cédula imobiliária rural, sem ter algum tipo de garantia a ela, seria criar algo natimorto. Para melhorar essa possibilidade e para evitar justamente o que disse a deputada Perpétua Almeida aqui na tribuna, nós permitimos que o lastro do patrimônio de afetação possa ser feito também com a cédula de produtor rural, por exemplo, que possa ser feita com os outros títulos do agronegócio, que possa ser feita de outras maneiras para que o produtor tenha essas garantias. E eu quero chamar a atenção aqui para os meus colegas parlamentares com relação a isso. O PCdoB sempre subiu a esta tribuna para defender a Constituição brasileira. E estamos fazendo isso agora. Inclusive o direito à propriedade que está na Constituição. Então vocês acham justo constar desse projeto 3 linhas que diz o seguinte: se você não pagou aquele empréstimo, no máximo em 60 dias tu perde aquele pedaço da propriedade que foi dado como garantia do empréstimo. Aí eu pergunto aos senhores que defendem a Constituição e que garante a propriedade privada, é isso que os senhores querem ver? Quando nós trabalhamos a medida provisória, nós queríamos dar a oportunidade a quem fosse financiar sua produção com a cesta de produtos, várias oportunidades. Este caso refere-se tão somente a CIR, a cédula imobiliária, só este papel, tão somente isso.
A oposição, por desinformação ou por má fé, usa como se ele fosse o todo. Quem faz Pronaf não tem CIR. Quem usa CPR não tem CIR. Todos os outros meios de financiamento não tem isto. Se o cidadão chegar no banco e quiser usar esse papel como garantia, aí é esta condição. Em compensação, o juro vai ser muito mais baixo. Vamos imaginar que um determinado proprietário de terra pegou um empréstimo e daqui a um pouco ele teve, por exemplo, uma enchente, uma seca e ele deixa de pagar ao banco. O que é que nós estamos fazendo neste momento? Dando ao banco a condição de que a partir de 60 dias, está muito claro na lei, que o banco possa se apropriar da terra, inclusive sem uma decisão judicial. Eu acho que isto é um absurdo, claro que provavelmente venha cair na justiça depois. A minha posição é contrária a isso. A proposta do PCdoB foi rejeitada, assim como a maioria das tentativas de modificação do texto da medida provisória do crédito rural. A votação foi concluída e a proposta segue para o Senado. Como é comum no parlamento, assuntos mais dos embates políticos sempre mobilizam os discursos no plenário da Câmara. A greve dos petroleiros da Petrobras foi o tema nessa semana. A importância desse movimento na luta pelo emprego, porque a Petrobras não só está sendo desmontada, vendida, como fechada, encerrando atividades em diversos setores, como, por exemplo, a fábrica de fertilizantes. E me espanta aqui nessa casa o setor ruralista, que é tão forte, deixar fechar uma fábrica de fertilizantes. Eu ouço deputadas da esquerda falarem na questão da Petrobras, da questão do aumento do combustível e reclamar do presidente da República, que sem dúvida todo o Brasil viu que ele inclusive desafiou muitos governadores a que baixassem o seu CMS para que ele pudesse também baixar o combustível. O que não pode é o presidente que já baixou 3 vezes o combustível e não chega na bomba. Agora quero chamar a atenção dessas deputadas que estão com a farda da Petrobras, que a última vez que eu vi alguém da esquerda com a farda da Petrobras foi o Lula e a Dilma, e eles afundaram a Petrobras. Eu aproveito esse momento para dizer aos senhores deputados que ocuparam a tribuna para respeitarem a posição das mulheres quando nós vestir uma camisa laranja, porque eu visto laranja, eu não uso laranja. É muito importante isso, há uma diferença. Por um outro lado, defender a Petrobras é digno. Eu não tenho vergonha de defender nenhum trabalhador ou trabalhadora das nossas estatais. Tenho visto deputados do PT com a jaqueta laranja da Petrobras. A última vez que eu vi alguém com a jaqueta laranja da Petrobras do PT foi a Dilma Rousseff. Isso é mau agouro. Roubaram como a Petrobras como nunca. Fizeram tudo o que podiam para destruir a empresa. E hoje vem aqui usar o laranja de novo para dizer que estão ajudando os petroleiros. É uma vergonha esse PT. Roubaram e prejudicaram a Petrobras. E aqui põe laranja, laranja da Dilma. 17º dia de greve, 20 mil empregados estão em greve em quase todas as empresas ligadas à Petrobras. É a maior greve desde 1995, quando os petroleiros e petroleiras lutaram contra a privatização da estatal. E essa greve tem o mesmo objetivo. Além de ser pela defesa dos empregos na Petrobras, particularmente da Fafem, da fábrica de fertilizantes que nós temos no Paraná, que 400 funcionários foram demitidos, e vai chegar a 1.000 o número de demissões, é também para que a empresa não seja vendida aos pedaços, como está sendo vendida a Petrobras. Eu gosto de fatos. O meu avô, Álvaro Pereira de Souza Lima, foi ministro da Aviação e Obras Públicas no governo Getúlio Vargas. E foi o primeiro presidente do Conselho Fiscal da Petrobras. Deixou apenas um apartamento na rua Senador Vergueiro, no Flamengo, para 5 filhos. O nosso país está dividido não em esquerda e em direita. O nosso país está dividido entre corruptos e não corruptos. O estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais recebeu royalties de petróleo. E é o estado que passa por maior dificuldade. É uma corrupção endêmica, tanto no legislativo, como no judiciário, como no executivo.
O que o PT fez com o Brasil não foi roubar apenas recursos financeiros, foi roubar a esperança do brasileiro. A greve dos petroleiros foi motivada pela demissão de quase 1.000 funcionários da Araucária Nitrogenados, que é uma subsidiária da Petrobras no Paraná, responsável pela fabricação de fertilizantes. As reformas administrativa e tributária foram, de igual modo, muito debatidas no plenário nesta semana. Deputados dos mais diferentes partidos apresentaram argumentos favoráveis, contrários ou sugestões para as propostas. A reforma administrativa. Essa é a reforma que vai separar o joio do trigo. O bom servidor público, aquele que gosta de servir, aquele que está lá para servir a pátria, aquele que estudou, que trabalha duro, é punido hoje, é injustiçado pelo mau servidor público. Aquele que não está preocupado com o desempenho porque tem seu emprego garantido. E isso precisa acabar nesse país. O bom servidor público não pode trabalhar por 2, 3, ficar desanimado, não ter perspectiva de carreira, não ter meritocracia para premiar quem merece, quem tem desempenho. A proposta de reforma administrativa deveria ter sido construída considerando-se a opinião daqueles que realmente entendem do serviço público brasileiro e de quais são os gargalos desse serviço público, que são os servidores desse país. Mas, infelizmente, o Ministério da Economia optou por aderir a cruzada revanchista do governo federal. Há uma vontade de se excluir os servidores públicos desse debate, um debate forjado sobre mitos que são inaceitáveis, sobre falácias. É verdade que nós temos uma crise fiscal? É verdade que o país hoje gasta mais do que arrecada? É verdade. O problema, presidente, é quem é que deve pagar essa conta. O problema é que, em vez dessa casa fazer uma opção clara de ver nessa oportunidade combater uma chaga, um câncer que nós temos hoje no Brasil, que é a desigualdade social, ele faz exatamente ao contrário. Reproduz lógicas que vão agravar ainda mais esse problema da desigualdade. Eu também sou radicalmente contra um sistema tributário indireto, é injusto e, portanto, é regressivo e cobra dos mais pobres. O Brasil não tem coragem de cobrar dos mais ricos. E o governo Bolsonaro é, mais uma vez, um fake news. Faz um fake news, faz uma linguagem rápida, propõe retirar os impostos federais, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum olhar estadista, porque o Estado de Minas Gerais, por exemplo, 55% do ICMS vem dos impostos sobre os combustíveis e 25% pertence aos municípios. Se o governo tivesse compromisso, ele mandaria aqui a reforma tributária, do qual ele não tem nenhuma posição, e se tivesse um pouco mais de compromisso evidente, ele diria de onde vão sair os impostos para substituir o ICMS. É um tema muito importante, nós sabemos disso, mas é um tema que precisamos ter um cuidado muito especial, porque, neste momento, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que a população tem uma expectativa que vai se reduzir a carga tributária, mas também município, Estado e União precisa manter suas capacidades de investimento. E eu diria que a primeira etapa da reforma tributária é que o governo possa fazer um trabalho, primeiro, de combate à sonegação. A reforma tributária, mais do que nunca, está clara que nós iremos trabalhar para aprová-la agora, ainda nesse primeiro semestre. Porém, nem começamos ainda o debate, já começaram os ataques e as tentativas para desconstruírem os textos que aqui presentes nessa casa estão. Aqueles que nunca apresentaram nenhuma proposta, agora tentam marginalizar a proposta da criação de um imposto único, de uma tributação uniforme, tanto para bens como para serviços, coisa que é discutida há 30 anos. Na oportunidade que temos de aprovar, iniciam-se os ataques e até há quem diga
que queremos criar uma nova CPMF. É uma mentira. A comissão que vai elaborar a reforma tributária foi instalada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na quarta-feira. São 25 deputados e 25 senadores que têm 45 dias para apresentarem um texto. A reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso também nestes primeiros meses de 2020. Um comentário do presidente Jair Bolsonaro sobre o trabalho da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, igualmente teve muita repercussão no plenário. Nessa noite eu não falo em liderança do PSOL, embora tenha sido delegada pelos meus pares, companheiras e companheiros. Mas nós falamos em nome das mulheres brasileiras desrespeitadas por um presidente machista que ataca a liberdade de imprensa e desrespeita o conjunto das mulheres brasileiras. Nós falamos em nome das Marias, das Joanas, das Veras, das Lúcias, das mulheres vítimas da violência doméstica e familiar e das mulheres vítimas da cultura do estupro, do sexismo e da misoginia. Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Para além da roubalheira que esse pessoal da esquerda cometeu, que revoltou tanto as pessoas, esse tipo de discurso também revolta. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Bolsonaro tá aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Eu queria saber onde elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde é que vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Roubando, ladra. Falou a deputada que o marido já foi preso. Falou a deputada que o marido já foi preso. Não aguento ouvir o contrário. Você não poderia tratar apenas do destaque depois de uma das maiores demonstrações de fascismo na história dessa Câmara, que foi a fala do líder do partido do presidente. Aliás, senhora presidenta, quem tem relações com família de milicianos não tem moral ou autoridade a falar nada sobre os outros partidos. O discurso contra o presidente Bolsonaro é o mesmo. Mais uma vez, a esquerda e a imprensa extremista acusa Bolsonaro de atacar mulheres, nesse caso, a repórter da Folha de São Paulo. Mas o que disse Bolsonaro? Ele disse, abre aspas, e o depoimento de Hans Siever foi no final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz o assédio da jornalista em cima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Senhor presidente, sem esboçar nenhum deboche e nenhuma falta de respeito, o presidente Bolsonaro fala de furo de reportagem. Nesse caso, a maldade não está em quem fala, está em quem ouve. O presidente falou de furo de reportagem, a esquerda entendeu furico para reportagem. A semana de votações no plenário terminou com a aprovação de 2 projetos defendidos pela bancada feminina. O primeiro foi o que assegura exame gratuito para mulheres jovens com risco de câncer ou que necessitem completar o diagnóstico. A proposta foi enviada para a sanção presidencial. Ainda foi aprovado o projeto que cria o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, que será comemorado sempre em 13 de março. O texto foi enviado ao Senado. Este texto assegura a ultrassonografia de mama a todas as mulheres jovens e aquelas também com 40 a 49 anos de idade que precisam de uma complementação diagnóstica. Nós precisamos cada vez mais avançar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento rápido de todos os tipos de cânceres. Então, quero aqui parabenizar, porque esta matéria é uma matéria, sim, importante, que estamos votando na manhã de hoje, em especial a partir deste grande acordo que foi construído. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O projeto de lei 3047/2019, de minha autoria, que institui o dia 13 de março como Dia Nacional de Luta
contra a endometriose e cria Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada anualmente em todo o país. Agradeço a todos vocês que apoiam essa causa. Falar de endometriose é falar e cuidar de mais de 10 milhões de mulheres.